Imagine passar uma vida acreditando que o universo primitivo era apenas um lugar escuro, caótico, onde nuvens de gás vagavam sem forma nem função. Agora imagine descobrir, num único feixe de luz, que tudo isso pode estar errado. É exatamente isso que está acontecendo agora. O telescópio James Webb Space Telescope, o mais poderoso já construído, trouxe à tona uma revelação tão colossal que obriga cientistas a reescrever capítulos inteiros da história cósmica. E não é exagero, para muitos astrônomos, essa é a maior virada da astronomia em 100 anos. A estrela dessa virada atende pelo nome quase discreto de MOEM Z14. À primeira vista, mais uma galáxia distante, certo? Errado. Ela não só quebrou o recorde de galáxia mais antiga já observada, como surgiu em uma fase em que, teoricamente, nada tão estruturado deveria existir. É como se alguém encontrasse um arranha-céu funcional em meio a uma aldeia de cabanas. O que essa estrutura conta sobre a expansão do universo, a formação de estrelas e a própria reionização muda tudo e revela que os segredos do universo são mais estranhos do que ousamos supor. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa descoberta coloca em xeque teorias de matéria escura, evolução galáctica e até o ritmo com que o cosmos se acendeu após o Big Bang. E se isso é só o começo, imagine o que mais os telescópios da próxima geração ainda vão arrancar da escuridão. Porque quando o universo resolve sussurrar uma pista nova, cabe a nós ter coragem de ouvir e de admitir que, às vezes, sabemos bem menos do que fingimos entender. Quando se fala em telescópio espacial, muita gente ainda pensa primeiro no lendário Hubble, mas poucos percebem que o James Webb Space Telescope, o famoso JWST, elevou o padrão de observação cósmica a um nível sem precedentes. Lançado após décadas de planejamento e incontáveis ajustes de engenharia, ele carrega o maior espelho já enviado para o espaço, com mais de 6,5 metros de diâmetro. Essa estrutura colossal permite capturar luz extremamente fraca, que viajou por distâncias tão imensas que se torna, literalmente, uma janela para o passado do universo. O grande diferencial do James Webb é sua capacidade de observar em infravermelho. Enquanto o Hubble se destaca no ultravioleta e no visível, o JWST consegue enxergar através de poeira cósmica, revelando estrelas, galáxias e berçários estelares que permanecem invisíveis a outros instrumentos. Essa habilidade é essencial para investigar a formação de estruturas logo após o Big Bang. É como ter uma máquina do tempo orbital. Cada feixe de luz captado por seus sensores conta uma história de bilhões de anos, esticada pela expansão do universo. Para garantir que tudo funcione com precisão cirúrgica, o telescópio opera protegido por um gigantesco escudo térmico do tamanho de uma quadra de tênis, bloqueando a radiação solar e mantendo os instrumentos a temperaturas criogenicamente baixas. Essa estabilidade térmica é crucial para não distorcer os sinais captados. E como ele fica posicionado em um ponto gravitacional equilibrado, o chamado Lagrange 2, a cerca de 1.500.000 quilômetros da Terra, o JWST tem uma visão limpa, livre das interferências da nossa atmosfera. Os primeiros testes já deixaram claro o poder dessa tecnologia. Em poucas semanas de operação, o James Webb revelou imagens de aglomerados estelares, exoplanetas e galáxias distantes com nitidez sem precedentes. Cada detalhe extraído do infravermelho transforma hipóteses antigas em dados reais,
derrubando certezas e criando novas perguntas sobre a estrutura do cosmos. Para a comunidade astronômica, o JWST é mais do que um telescópio. É uma fábrica de descobertas que podem redesenhar nossos modelos de evolução galáctica. E foi justamente essa combinação de sensibilidade extrema, tecnologia de ponta e paciência científica que possibilitou uma das maiores surpresas dos últimos tempos: a detecção de uma galáxia tão antiga, tão distante, que desafia tudo o que se acreditava sobre como as primeiras estruturas se formaram. A partir daqui, o foco muda para a estrela dessa revelação, a Moen Z14, uma cápsula de tempo que abre portas para segredos da infância do universo que antes pareciam inalcançáveis. E foi assim, com essa lente infravermelha que rompe as fronteiras do tempo, que o James Webb Space Telescope revelou algo que nenhum astrônomo esperava encontrar tão cedo: a galáxia batizada de Moen Z14. Localizada a um redshift de 14, um indicador de que sua luz se estendeu ao longo de mais de 13 bilhões e 500 milhões de anos de viagem. Ela nos mostra como o cosmos se organizava quando ainda era muito jovem. Para se ter uma ideia, estamos olhando para uma estrutura que surgiu quando o universo tinha apenas cerca de 300 milhões de anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. O que mais surpreende é a complexidade dessa galáxia. A Moen Z14 não é apenas um borrão difuso, trata-se de uma formação massiva, brilhante, que desafia a ideia de que as primeiras galáxias eram meras aglomerações caóticas de gás e poeira. Ao contrário, ela surge como uma verdadeira usina estelar, repleta de processos de fusão de hidrogênio em grande escala. Isso quebra um dos paradigmas que sustentavam os modelos cosmológicos tradicionais: a crença de que levaria muito mais tempo para a matéria se organizar em algo tão coeso. Detectar um objeto assim, tão distante, exige instrumentos absurdamente precisos. Para conseguir isso, os astrônomos contaram com a incrível sensibilidade do James Webb no infravermelho. Como a luz viaja e se estica devido à expansão do universo, tudo que vem de tão longe chega até nós distorcido, em comprimentos de onda invisíveis aos telescópios convencionais. É aí que o JWST brilha. Suas câmeras capturam esse espectro esticado, transformando vibrações antigas em pixels, que redesenham o passado. O registro da Moen Z14 não é apenas uma estatística para bater recorde de distância, ele lança uma pergunta direta para os cosmólogos: como uma galáxia tão evoluída surgiu em uma fase que, até então, era considerada quase caótica? Essa resposta ainda não existe. E é exatamente isso que faz da Moen Z14 um dos maiores mistérios do universo revelados nesta geração. Cada detalhe, cada feixe de luz vindo dela pode conter pistas que forcem uma reescrita do que pensamos saber sobre os primeiros instantes após o Big Bang. E o impacto dessa descoberta não para por aí, porque se uma estrutura tão antiga e organizada já existia naquela época, quantas outras podem estar escondidas, esperando para serem reveladas pela tecnologia que, finalmente, começa a superar as limitações dos nossos olhos? É o tipo de pista que prepara o terreno para discutir por que, afinal, essa galáxia impressiona tanto e como ela desmonta certezas sobre o ritmo de formação cósmica. Para quem não respira astronomia todos os dias, pode parecer apenas mais um número distante, uma galáxia localizada a 13 bilhões e 500 milhões de anos-luz.
Mas entender o impacto real da MOEM Z14 exige mergulhar em tudo que se acreditava saber sobre como o cosmos se organizou após o Big Bang. Até pouco tempo atrás, os modelos indicavam que, nos primeiros 300 milhões de anos, a matéria ainda estava se condensando, em um período chamado Idade das Trevas, onde pouquíssima luz escapava para ser detectada. A ideia predominante era que galáxias complexas, aquelas capazes de sustentar formação estelar em larga escala, levariam centenas de milhões de anos adicionais para se consolidar. No entanto, a MOEM Z14 surge como um lembrete gritante de que a natureza não segue sempre o cronograma que imaginamos. Lá está ela, brilhante, massiva, organizada, quando, teoricamente, o universo ainda deveria ser um caos de nuvens de hidrogênio e plasma primordial. É como encontrar uma catedral gótica em uma vila que só deveria ter cabanas de madeira. Esse detalhe sacode toda a base dos modelos de evolução galáctica. Se galáxias tão maduras já existiam tão cedo, significa que os processos de fusão de matéria, colapso gravitacional e formação de estrelas foram muito mais eficientes do que as teorias padrão supunham. E mais, sugere que o ambiente cósmico pode ter sido menos hostil à organização de estruturas complexas do que se pensava. Essa contradição é, para muitos, o tipo de anomalia que força a ciência a revisitar suposições que estavam fechadas há décadas. E esse é só o ponto de partida, porque entender por que a MOEM Z14 é tão impressionante nos leva, inevitavelmente, a questionar como conseguimos enxergar tão longe. É aí que a técnica do infravermelho e o conceito de redshift entram em cena, ferramentas que transformam esses ecos do passado em dados reais, capazes de derrubar certezas e abrir novas perguntas a cada feixe de luz que atravessa o tempo. Depois de entender por que a MOEM Z14 bagunçou tudo o que se sabia sobre formação de galáxias, fica impossível não perguntar como diabos conseguimos enxergar algo que surgiu quando o cosmos ainda estava no berçário. É aqui que a genialidade técnica do James Webb Space Telescope brilha. O segredo está em uma combinação de visão infravermelha e no conceito de redshift, um verdadeiro código para decifrar luz que viajou por 13 bilhões e 500 milhões de anos, esticada pela expansão do universo. A luz que sai de uma galáxia tão distante não chega até nós da mesma forma que partiu. Devido à expansão contínua do tecido cósmico, esse feixe vai se esticando, alongando seu comprimento de onda até escorregar do visível para o infravermelho. É como se cada fóton trouxesse, impresso nele, o histórico da velocidade de fuga do universo desde o instante em que foi emitido. Telescópios comuns, limitados ao espectro visível, simplesmente não conseguem ler essa mensagem antiga. O James Webb foi projetado justamente para capturar esse rastro. Suas câmeras operam a temperaturas criogenicamente frias para não gerar ruídos, permitindo detectar os sinais mais tênues que escapam de galáxias encobertas por poeira cósmica ou camufladas pelo tempo. É assim que estruturas como a MOEM Z14, que para qualquer outro instrumento seriam apenas um ponto sem definição, surgem em detalhes surpreendentes, mostrando aglomerações estelares, nuvens de gás ionizado e fluxos de matéria. Com o redshift, os astrônomos podem calcular não apenas a distância, mas também quando essa luz começou sua jornada. É como se cada fóton fosse um mensageiro que, ao chegar,
contasse não só de onde veio, mas quando saiu. A medição do redshift de 14 da MOEM Z14, por exemplo, não é um número qualquer, é uma senha para entender o ritmo com que a expansão do universo moldou a distribuição de matéria nos primeiros instantes após o Big Bang. E cada detalhe revelado por essa técnica abre portas para perguntas ainda maiores. Por quê? Se conseguimos ver o invisível com o infravermelho, podemos também refinar as ferramentas para identificar galáxias ainda mais antigas. Mas, antes de perseguir novos alvos, é preciso entender como, na prática, os astrônomos reconhecem essas galáxias raras. É aí que entra um método fundamental, o Lyman Break, uma chave que revela onde, no espectro, essas galáxias escondem sua assinatura de nascimento. Depois de entender como o infravermelho e o redshift transformam fótons em cápsulas do tempo, fica a pergunta prática: como distinguir, em meio a milhões de pontos de luz, uma galáxia que nasceu quase junto com o universo? É aí que entra o método Lyman Break, uma das ferramentas mais refinadas para caçar estruturas primitivas como a MOEM Z14. Essa técnica se apoia em um detalhe da física quântica. A radiação ultravioleta emitida pelas estrelas jovens é absorvida por nuvens de hidrogênio neutro, criando um corte, o tal break, na assinatura de luz. Na prática, os astrônomos observam onde essa luz desaparece em certos filtros ultravioleta, mas reaparece com força total no infravermelho. É como se a galáxia deixasse uma digital clara, uma borda abrupta, onde a luz é bloqueada, seguida de uma faixa brilhante onde volta a emergir. Esse padrão, quando mapeado em diferentes comprimentos de onda, indica não só que a galáxia é antiga, mas também a fase exata do universo em que ela existia. Para quem observa, é quase um enigma que se resolve por eliminação de faixas de luz. A precisão desse método foi essencial para confirmar que a MOEM Z14 não era um artefato de imagem, mas uma galáxia real, estruturada emitindo radiação de quando o cosmos tinha apenas 300 milhões de anos. Sem o Lyman Break, muitos desses sinais se perderiam no ruído de fundo, confundidos com galáxias mais próximas ou mesmo estrelas dentro da Via Láctea. É por isso que telescópios como o James Webb são equipados com espectrômetros capazes de analisar cada pixel como se fosse uma história à parte. O mais fascinante é como uma técnica tão elegante revela curiosidades sobre o universo que, até algumas décadas atrás, eram puramente teóricas. O Lyman Break funciona como um atalho para identificar onde procurar detalhes mais profundos: fluxo de gás ionizado, taxas de formação estelar, elementos pesados que indicam fusões anteriores. Cada sinal que se encaixa nesse padrão é mais uma peça encaixada no quebra-cabeça da evolução cósmica. E essa peça específica, a forma como lemos essas assinaturas, é o que permite explorar o que a MOEM Z14 conta sobre o universo primitivo. Porque uma vez identificada, essa galáxia se revela como uma usina estelar em plena atividade, algo que muda tudo o que se acreditava saber sobre o ritmo com que as primeiras estrelas nasceram. É essa revelação que nos leva a ver como, na prática, esse berçário cósmico se comportava em um ambiente ainda tão jovem. Identificar a MOEM Z14 com a precisão do Lyman Break foi só o primeiro passo. O que realmente deixa astrônomos intrigados é o que ela conta sobre o universo nos primeiros 300 milhões de anos.
Longe de ser uma formação caótica ou fragmentada, como se esperaria de uma época tão imatura, essa galáxia aparece como uma verdadeira fábrica de estrelas, produzindo novas massas solares em uma taxa muito acima do que qualquer modelo padrão previa. É como encontrar uma metrópole moderna em meio a um vilarejo pré-histórico. Esse detalhe joga luz sobre uma fase que os cosmólogos chamam de Época das Trevas Cósmicas, quando o hidrogênio neutro bloqueava a maior parte da radiação luminosa. Ver uma galáxia tão ativa nesse cenário sugere que o universo, em vez de um local estagnado, era um laboratório dinâmico de processos extremos. A Moen Z14 indica que matéria se agrupava rapidamente, formando não só estrelas individuais, mas aglomerados massivos capazes de moldar o tecido cósmico à sua volta. Essas pistas forçam os cientistas a revisitar teorias sobre a eficiência da fusão nuclear, o papel de halos de matéria escura e a forma como nuvens de gás colapsavam para gerar gravidade suficiente. Se tais galáxias floresciam em grande quantidade, isso implica que a formação estelar era muito mais robusta e rápida. E, portanto, o jovem cosmos poderia ter sido pontilhado por ilhas de luz, emergindo em um mar de escuridão. Cada dado novo sobre essa usina estelar é mais uma peça no quebra-cabeça dos mistérios do universo. E é impossível não pensar em como isso se conecta à química interestelar. Uma galáxia tão produtiva teria contribuído para enriquecer o ambiente com elementos pesados, oxigênio, carbono, ferro, ingredientes indispensáveis para futuros sistemas planetários. Isso significa que a Moen Z14 não é só um ponto de luz distante. É uma evidência de que o universo construiu os blocos fundamentais para a vida muito antes do que imaginávamos. É quase como se essa galáxia fosse o estúdio onde se gravou o álbum de estreia da complexidade cósmica. Mas para entender todo o impacto dessa produção frenética de estrelas, é preciso olhar para o que essa atividade significava no grande processo que moldou a transparência do cosmos. É aí que entra o conceito da reionização, um dos temas mais debatidos da cosmologia moderna, onde galáxias como a Moen Z14 aparecem como protagonistas de uma transformação que mudou para sempre o fluxo de luz no universo. Entender a Moen Z14 como uma fábrica de estrelas não faz sentido isoladamente. O valor real surge quando se conecta isso ao fenômeno conhecido como época da reionização. Esse período, que começou alguns centenas de milhões de anos após o Big Bang, marca uma virada radical. O universo, antes repleto de hidrogênio neutro que absorvia luz, tornou-se ionizado, permitindo que fótons viajassem livremente. Em outras palavras, foi quando o cosmos deixou de ser um mar opaco para se tornar o palco transparente que observamos hoje. Essa ligação entre formação estelar intensa e reionização faz a Moen Z14 ganhar importância estratégica. Se uma única galáxia já emitia radiação suficiente para contribuir de forma significativa, imagine quantas outras semelhantes podem ter existido, só esperando serem detectadas pelo James Webb ou por telescópios ainda mais avançados. Cada uma delas uma peça para decifrar como a expansão do universo permitiu que esses faróis se multiplicassem e moldassem a paisagem cósmica. Além disso, entender a reionização ajuda a refinar simulações de evolução cósmica. É nesse ponto que se cruzam observações,
física quântica e teorias sobre matéria escura. Se a luz dessas primeiras galáxias escapava com tanta facilidade, pode haver algo de errado nos cálculos sobre a densidade do hidrogênio, o comportamento dos campos magnéticos ou mesmo o impacto de buracos negros primordiais. Cada parâmetro revisto amplia nossa visão sobre a grande cronologia da expansão do universo. No fim das contas, a reionização não é apenas um evento distante congelado em gráficos. Ela é um lembrete de que galáxias como a Moen Z14 não surgiram para brilhar sozinhas, mas para transformar um universo opaco em um oceano de luz, onde cada fóton viaja até nós como uma pista de um passado muito mais acelerado e surpreendente do que ousávamos supor. E se essas pistas já colocam em xeque modelos tão estabelecidos, fica impossível ignorar o impacto direto sobre toda a base da cosmologia moderna. A essa altura, fica claro que a Moen Z14 não é apenas mais uma galáxia distante para bater recorde de redshift. O impacto real se revela quando olhamos para os modelos cosmológicos que sustentam tudo o que entendemos, ou achamos que entendemos, sobre a evolução do cosmos. O chamado modelo padrão, baseado no conceito de matéria escura fria, sempre previu que galáxias levassem mais tempo para se formar, amadurecer e influenciar o ambiente ao seu redor. Mas encontrar uma estrutura tão massiva e organizada, quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos, coloca esse cronograma sob suspeita. Se uma única galáxia com essa taxa de formação estelar já desafia a curva teórica, imagine o efeito cumulativo de dezenas, centenas ou até milhares de irmãs não detectadas ainda. Isso obriga os astrônomos a revisitar parâmetros como a velocidade de colapso gravitacional de halos de matéria escura e a eficiência com que gás primordial se transforma em estrelas. Cada ajuste nessas equações repercute em todo o desenho da expansão cósmica, da formação de buracos negros supermassivos à distribuição de galáxias no grande tecido do universo. Além disso, surgem questionamentos sobre a interação entre matéria escura, energia escura e o processo de reionização. Se a radiação dessas galáxias era tão intensa a ponto de acelerar a ionização, talvez o equilíbrio de forças que mantém o universo em expansão também precise ser recalculado. Isso não significa descartar tudo o que foi construído até aqui, mas sim aceitar que a Moen Z14 pode ser a ponta de um iceberg, uma pista de que há mistérios do universo ainda não capturados por nossas simulações. Para os teóricos, é uma provocação tão desconfortável quanto fascinante. O que antes era considerado ruído estatístico, agora vira pista legítima para refinar supercomputadores que rodam modelos de evolução galáctica. É como se o cosmos dissesse: não tentem me enquadrar tão rápido. E cada nova galáxia desse tipo que surgir vai forçar ajustes finos, talvez radicais, em conceitos que há 20 anos eram vistos como verdades sólidas. No fim, o impacto da Moen Z14 nos modelos cosmológicos é um lembrete de que a ciência vive de anomalias. São elas que impulsionam perguntas, que derrubam paredes teóricas e escancaram novas possibilidades. E se essa galáxia sozinha já bagunça a cronologia de tudo, imagine o que ainda está por vir quando telescópios mais potentes ampliarem a fronteira de observação, buscando pistas de como se escondem os próximos grandes mistérios do universo.
Depois de uma descoberta que bagunça modelos cosmológicos, a pergunta natural é: qual é o próximo passo? E a resposta é animadora, ou para alguns, desconcertante. O James Webb Space Telescope, que mal começou sua jornada, já mostrou que não estamos nem perto de exaurir o potencial de encontrar estruturas ainda mais antigas, maiores ou exóticas. Missões paralelas e futuras já se organizam para mergulhar ainda mais fundo nesses primeiros capítulos do universo, ampliando o que sabemos sobre berçários estelares, reionização e formação de galáxias. Um exemplo disso é o Nancy Grace Roman Space Telescope, programado para a segunda metade desta década, que deve mapear áreas vastas do céu com precisão ainda maior para rastrear sinais tênues de galáxias ultra-primitivas. Já o ALMA, com sua sensibilidade ao milímetro, ajuda a estudar a poeira cósmica que esconde processos de formação estelar que o infravermelho sozinho não capta. E no horizonte, o Extremely Large Telescope, com seu espelho de quase 40 metros, promete imagens em uma definição que hoje parece ficção científica. Essas novas ferramentas não servem só para confirmar descobertas como a Moen Z14, elas abrem espaço para perguntas muito mais ousadas. Existem galáxias que surgiram ainda mais cedo, quem sabe com redshift acima de 15. Como eram os primeiros buracos negros supermassivos e como se formaram tão rápido? Cada resposta alimenta novas anomalias, cada dado revela curiosidades do universo que reviram teorias até então inabaláveis. Para quem acompanha de fora, parece um quebra-cabeça interminável, mas para os astrofísicos, é exatamente aí que mora a graça. A cada telescópio lançado, a cada espectro analisado, expandimos não só a linha do tempo do cosmos, mas também o que sabemos sobre a própria natureza da matéria, da energia e do espaço-tempo. É a ciência mostrando que todo mapa precisa de revisões constantes e que cada pixel vindo de uma galáxia remota pode esconder uma pista para o próximo grande salto. Se a Moen Z14 ensinou algo, é que a fronteira de observação não é fixa. Ela se move conforme nossa tecnologia avança, nossos modelos se atualizam e nossa disposição para questionar verdades se mantém viva. E a melhor parte é saber que, com cada nova lente apontada para o céu, estaremos mais perto de entender se aquilo que vemos é exceção, ou apenas o começo de uma lista infinita de curiosidades do universo esperando para mudar tudo de novo. Quando se olha para tudo que a Moen Z14 representa, da detecção quase impossível ao impacto nos modelos cosmológicos, fica claro que o grande recado dessa história não está apenas nos dados, mas no alerta que eles carregam. Ainda sabemos muito pouco. A astronomia, que por décadas se apoiou em gráficos elegantes e curvas de expansão bem definidas, agora é obrigada a encarar exceções que não cabem em planilhas. E se existe algo que a ciência ensina de forma implacável, é que cada resposta sólida é, na verdade, um convite para 10 novas perguntas. Para muitos pode ser um pouco desconfortável admitir que uma única galáxia descoberta já derruba cronogramas que pareciam, assim, imunes a revisões. Mas para quem vive para explorar os segredos do universo, essa é justamente a parte mais empolgante. Afinal, o progresso nunca veio das confirmações previsíveis. Sempre veio dos ruídos, das anomalias, das pedras no sapato que forçam o pensamento a se reorganizar. A Moen Z14, com seus 13 bilhões e 500 milhões de anos de história embutida na luz, é uma dessas pedras preciosas.
Esse lembrete de que ainda sabemos pouco também é, de certa forma, um antídoto para a arrogância intelectual. Não importa o tamanho dos telescópios ou a potência dos supercomputadores, sempre vai existir uma fronteira que insiste em escapar. Talvez o universo primitivo tenha sido mais caótico, ou talvez até mais estruturado do que a gente imagina. Talvez existam leis ainda não descritas que expliquem por que essas galáxias nasceram tão rápido. O que realmente importa é manter viva a disposição de questionar e de deixar que os dados falem mais alto do que qualquer modelo. Para cada nova geração de astrônomos, essa incerteza é quase como uma herança, sabe? Porque se a Moen Z14 surgiu agora, quem garante que não vamos encontrar amanhã uma Moen Z15, 16 ou até 20, cada uma bagunçando um pedaço diferente do nosso entendimento? Isso faz do telescópio James Webb só o começo de uma nova era, onde a humildade e a curiosidade caminham lado a lado para decifrar as camadas mais antigas do cosmos. No fim, a maior revelação da astronomia em 100 anos não é apenas uma imagem distante, mas o lembrete de que o céu ainda guarda mais perguntas do que respostas, e que, entre cada fóton que atravessa o espaço, podem estar guardados segredos do universo capazes de mudar tudo outra vez. Resta a nós ter coragem para continuar olhando e admitir sem medo que ainda sabemos tão pouco quanto sabíamos quando olhamos para o céu pela primeira vez. E aí, depois de conhecer a Moen Z14, fica impossível não refletir quantos outros segredos parecidos podem estar lá fora, escondidos nos primeiros instantes do tempo, esperando por um feixe de luz que chegue até nós. Cada pixel captado pelo James Webb é um lembrete de que o universo gosta de derrubar nossas certezas. Por décadas, apostamos em modelos que pareciam robustos, mas bastou uma galáxia para bagunçar cronogramas inteiros. Isso não é um fracasso da ciência. É o motor que faz tudo andar para frente. A grande lição é preciso ter humildade para admitir que sabemos pouco e coragem para explorar o que ainda não entendemos. E esse é só o começo. Novas missões, telescópios gigantes, técnicas que rasgam a escuridão vão continuar trazendo à tona curiosidades do universo que testam tudo o que achávamos sólido. E cada uma delas pode mudar, de novo, a forma como olhamos para o céu e para nós mesmos. Agora quero saber de você. Essa descoberta é um acaso ou uma pista de que o universo é muito mais rápido e complexo do que supunhamos? Você acha que ainda estamos engatinhando ou que finalmente começamos a decifrar o que o cosmos tenta nos contar? Escreve aqui nos comentários a sua teoria. Sua visão pode abrir a cabeça de muita gente. E claro, se quer continuar recebendo tudo o que a ciência ainda vai revelar, se inscreve no canal, ativa as notificações e venha explorar comigo cada novo segredo que as próximas gerações de telescópios vão arrancar desse céu tão antigo quanto inquietante.